E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Michael e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo para ajudar vocês aí na revisão, né, de matemática, nas operações com números racionais, certo? Nós fizemos essa lista aqui em sala de aula, só que aqui eu vou explicar de novo, né, com mais calma, né, a gente tem mais tempo também, e para que você possa estudar aí, né, na sua casa e tirar alguma dúvida caso tenha surgido. Então, basicamente, aqui a gente vai abordar operações de multiplicação, com fração, com números decimais, né? A gente vai resolver divisão, né, sob subtração, a gente vai trabalhar aqui com aproximação de números, né? E nenhuma novidade até então. A primeira questão, a gente vai estar abordando a multiplicação, tanto de frações, certo? Como com números decimais aqui. Então, se nós olharmos aqui, nós temos aqui uma multiplicação de fração, aqui uma multiplicação de números decimais e aqui novamente uma multiplicação de fração. Essas duas aqui, ó, são a mesma coisa, tá? O que muda é simplesmente a forma de escrever. A letra A aqui na primeira, basicamente a gente usou 3/5 para escrever uma fração, tá? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem dificuldade nisso, mas assim, não tem nada de novo. Por quê? Porque essa fração aqui, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. 3/5 multiplicado, lembra que o pontinho é de multiplicação, por 6/9, certo? Então, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação, né, entre duas frações. Certo, professor. E agora, o que eu faço? Lembra que para resolver uma multiplicação de fração, o que a gente faz? A gente faz embaixo vezes embaixo e em cima vezes em cima, né? Eu acho que a multiplicação, nesse caso, né, pelo que eu vi em sala, é o mais fácil, né, que vocês acharam também, né? Por quê? Não tem que fazer MMC, tá? Multiplicação de fração não tem MMC, divisão de fração também não tem, só lá na soma e subtração. Então aqui, multiplicação de fração, o de cima vezes de cima e embaixo vezes de baixo. Resolvendo aqui, ó, 3 vezes 6 dá quanto? 3 vezes 6 dá 18. 5 vezes 9, 45. Acabou aqui? Não, né? Tem que ver se dá para simplificar. O que é simplificar? É quando eu consigo dividir a minha fração, né, em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, por exemplo, se o 18 eu conseguir dividir por 2 e o 45 também dá para dividir por 2, eu consigo simplificar. Mas nesse caso aqui, se a gente for ver, como que eu sei que o número divide por 2? Né? Então, eu só vir aqui e falar, eu vou dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Para um número dividir por 2, ele tem que ser par, né? E aqui o único par é o 18. Né? O 18 é par, o 45 é ímpar. Por quê? Para o número ser par, basta que o último número dele seja par. Né? Se ele terminar em par, quer dizer quem é par. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, assim por diante são os pares, né? Então, não dá para dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá por 3? Como que eu sei que dá para dividir por 3? O número, ele divide por 3 toda vez que você somar os algarismos aqui, ó, então o 18, eu tenho o número 1 e o número 8, certo? Se eu fizer 1 mais 8, certo? Então, 1 mais 8, isso daqui dá 9. E o 9, ele divide por 3? Sim. Então, o 18 também divide por 3. Quer ver? Ó? Vamos fazer agora com 45. Quanto que é 4 mais 5? Então, ó, 4 mais 5, isso dá 9. E o 9 também divide por 3. Então, se o 9 divide por 3, o 45 também divide por 3. Por que eu faço isso? Para não ter que ficar testando, né? Só de olhar eu já sei. Então, dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 18 dividido por 3.
dá 6, tá? Isso aqui vocês têm que estar fera de fazer. E 45 por 3. Isso tem que dar 15, tá? Ah, professor, não lembro a divisão. Ó, 45 dividido por 3. Você pega um número aqui, né, que seja maior do que o que está aqui. Nesse caso, o 4 é maior, né? Então, 1 vezes 3 dá 3, certo? Aqui eu estou fazendo rápido porque vocês já sabem fazer isso, né? Abaixo 5, 3 vezes 5 dá 15, certo? E zerou aqui. Então, se não lembrar como faz divisão, tem que dar uma estudada aí, tá, gente? E aqui, ó, dá para dividir por quanto ainda? Por 3, né? Dá por 3, então 6 dividido por 3 dá 2. E 15 por 3 dá 5. Logo, a resposta é 2/5. Perceba que aqui a gente não consegue mais dividir, né? Por 3, aqui não dá. Não divide por 3. Ah, por 2? Aqui dá por 2, mas embaixo não dá por 2, tá vendo? 5 por 2 não dá. Então, quando não dá mais para simplificar, quer dizer que eu cheguei na resposta final, tá bom? Beleza. Depois aqui embaixo tem mais uma de fração, a gente vai aplicar o mesmo conceito. Vamos pegar agora esse aqui, AB, que é número com vírgula, tá? Como que a gente resolve? Toda vez, gente, que eu tiver uma multiplicação, certo? Entre dois números, e eu tenho a presença de vírgula, o que nós vamos fazer? Nós vamos esquecer essa vírgula. Ou, o que você vai fazer é o seguinte, você pode escrever um número, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 10 vezes 5, como que você faria? Você faria assim, ó, né? 10, né, vezes 5, você montaria a conta assim. Você pode montar assim também, vai sair direto o resultado, ó. Aqui eu tenho dois números, né? 0,25 e 1,2. Então, o que eu faria, né? Isso daqui, né? 0,25 que multiplica 1,2, certo? Ficaria assim. Só que eu não posso montar a minha multiplicação de qualquer jeito. Não posso. O que eu vou fazer? Eu vou montar ela, vírgula, embaixo de vírgula, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 0,25, certo? Eu vou pôr agora 1,2. A vírgula tem que vir embaixo de vírgula. Eu escrevo, ó, 1,2. Perceba que eu tenho que igualar as casas aqui, ó. Tá vendo? Porque se fosse fazer a conta aqui direto, ó, ficaria assim, né? Só que aqui eu não tenho ninguém. Então, tem que pôr um 0. Você pode fazer assim, mas o que eu acho mais prático? O que eu acho mais prático é o seguinte. Olhou para o número aqui. Certo? Aqui está a multiplicação. Esquece a vírgula. Faz de conta que ela não existe, tá? Vem aqui, ó. Esquece ela. Ó, até apagar aqui, ó. Esquece. Esquece essa vírgula. Que número que ficou ali, ó? Ficou 25 vezes 12. Certo? Então, a gente vai usar esses números para fazer a multiplicação. Então, esqueci a vírgula, fiquei com 25, fazer aqui do cantinho. Com 25 que multiplica o 12. E aí você faz a conta normalzinho. Então, por mais para cima. Aqui, ó, 25 que multiplica o 12. Aí você faz a conta lá. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com o que subiu, 5. Vamos para o próximo, aí tem que pôr aqui, né, o 0 mais. 1 mais 5, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. E aí lembra que a gente soma aqui, né? 0 com 0, 0, 5 com 5, 10. Sobe 1, 2 mais 1, 3. Deu 300. Você vai vir aqui, 300. Tá, mas calma lá, a gente não pode só fazer isso. Por quê? Lembra que a gente esqueceu a vírgula? A gente precisa voltar com ela, né? E como que eu faço? Depois que eu faço a multiplicação lá de boa, como eu fiz aqui, né? Depois que eu faço essa multiplicação, aqui no final, eu preciso analisar as vírgulas, certo? Porque é o seguinte, vamos lá. A gente tem que ver, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é quantas casas decimais a gente tem nesses números, certo? Se você pegar o 0,25, quantas casas decimais ele tem?
uma, duas. Certo? Então aqui a gente tem duas casas decimais. E aqui, no 1,2, eu tenho uma casa decimal. O total aqui são, então, temos 3 casas decimais. Certo? Então, nesse meu número aqui embaixo, que eu achei, eu preciso considerar também as mesmas 3 casas decimais, tá? Porque a gente está voltando com elas. E lembra que eu disse na sala de aula para vocês que toda vez que eu resolvo, né, essa multiplicação, a vírgula automaticamente ela aparece aqui no final? Né? Vocês lembram disso? Então o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que fazer a minha vírgula andar quantas casas decimais? 3, né? Foi por isso que a gente fez essa análise aqui. Se os meus números aqui totalizam 3 casas decimais, eu vou ter que fazer aqui também ele ter 3 casas decimais, tá? Se tivesse 5 casas decimais aqui, aqui teria que ter 5 casas decimais. Se eu tivesse uma casa decimal apenas aqui, aqui teria que ter uma casa decimal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa vírgula aqui, ó, andar 3 casas decimais. Então, ó, ela está aqui, certo? Vamos contar junto aqui, ó. Então, vai dar 1, 2, 3, certo? Ela vai vir aqui, ó, essa vírgula. Então, vamos pegar aqui ela, ó. Vamos fazer ela dar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Veio para cá. Só que lembra que eu não posso deixar somente essa vírgula voando. Eu tenho que botar um zero aqui na frente, né? E aí ficou o quê? 0,3 mil. Ou 0,3 apenas, tá? Não precisa botar esse monte de zero, né? A gente sabe disso. Então, quanto que dá aqui? 0,3. Professor, não entendi. Volta o vídeo, vê com calma, que eu expliquei com bastante detalhe aqui, tá? Por isso que demora um pouquinho mais. Mas eu quero que fique bem claro. E se fosse com outro número? Por exemplo, né? Fosse 1,3 que multiplica 0,33, por exemplo. Mesmo esquema. Você vai esquecer a vírgula, tá vendo? O que ficou? 13 vezes 33. Você vai lá e faz. 13 vezes 33, né? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 0 mais aqui. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 1, 3. Né? E faz aqui a conta. 9, 9 com 3, 12. E aqui com 429. E aí lembra, a vírgula está onde aqui? Está aqui no final. E a gente olha aqui, a gente tem 1, 2, 3 casas decimais. Então a minha vírgula vai ter que andar, essa vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais. E como eu não posso ficar com essa vírgula voando, eu tenho que pôr o zero aqui. Então deu 0,429, tá? Então é assim que faz, viu? Depois que a gente pega o jeito, é rápido de fazer. Então, esquece a vírgula, faz a multiplicação e no final você analisa quantas casas decimais esse número tinha. E aí tá safe, tá bom? Bem de boa. Aí tem que praticar, tá, gente? Vamos pro próximo aqui, ó, que é multiplicação com fração de novo. Deixa eu só pôr isso aqui mais para cima. Então, como que a gente multiplica a fração? Embaixo, multiplica embaixo. Em cima, multiplica em cima. Então, isso aqui, deixa eu jogar isso aqui para cima também, para não atrapalhar a gente. Deixa eu dar uma diminuída aqui, jogar aqui no cantinho. O bom de usar aqui é que eu tenho vários recursos, né? Vou pegar aqui agora, ó, 3 vezes 10, né? Dá 30. 4 vezes 9 dá 36. Os dois números aqui são pares, então dá para dividir por quanto? Por 2. Lembra que tem que simplificar sempre, gente, tá? Sempre simplifique. 30 por 2 dá quanto? Dá 15. 36 por 2 vai dar 18. Isso, né? 18. Dá para dividir por quanto? Por 2 não dá, né? Porque o 15 não é par. Dá por 3? Vamos testar. Quanto que é 5 mais 1? Né? 5 mais 1 é igual a 6. E 6 divide por 3? Sim. Então, o 15 também divide por 3. Vamos pegar o 18. O 18 que é 1 mais 8, que dá 9.
E esse 9 divide por 3? Sim. Então, o 18 também divide por 3. Tá? Então, a gente vem aqui, divide por 3 em cima e embaixo. Bota o sinal de igual. 15. Gente, e outra coisa, tá? Sempre coloque um sinal de igual. Tá? Não deixe a conta assim, não pode, ó. Desse jeito. Tem que pôr o sinalzinho de igual, tá? 15 por 3, a gente sabe que dá 5. 18 por 3, a gente sabe que dá 6, certo? Então, aqui é a resposta final, porque não dá mais para simplificar, certo? Então, 5 sextos. Maravilha. Gente, multiplicação é isso. Tá? É isso que a gente tem que saber neste momento, certo? Vamos avançar aqui, ó. A próxima é de divisão. Eu acho que divisão é mais tranquilo. Divisão é o seguinte, gente. Mesma ideia, a gente vai trabalhar divisão com números decimais e com fração aqui embaixo. Como que eu divido dois números decimais? Gente, eu sempre vou estar interessado em quem? Percebe que o jogo tá sempre aqui, ó, sempre nas casas decimais, tá? É aqui que eu estou sempre de olho. Então, toda vez que eu for fazer uma divisão com vírgula, eu vou olhar primeiramente casa decimal. E lembrando que casa decimal são todos os números que estão após a vírgula aqui, ó. Então, ó, esse cara aqui é um número, certo? 1,2. Esse 1,2, a vírgula está aqui, ó. Certo? Então, todo mundo que tiver nesse número para cada vírgula são as casas decimais. 0,2 é outro número. Então, eu sei que aqui eu tenho a vírgula e todo mundo que tiver para cá nesse número é casa decimal. Tá? Então, aqui eu tenho duas casas decimais, vou olhar, né? Mas aqui o que eu tenho que ver nesse caso? Eu preciso saber se ambos os números, né, se os dois numerozinhos aqui, se os dois possuem a mesma quantidade de casa decimal. Esse número aqui, 1,2, ele tem uma casa decimal. Se você pegar agora aqui o 0,2, 0,2, ele também tem uma casa decimal. Então, você tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, eles têm a mesma quantidade de casa decimal, certo? Se isso acontece, o que eu posso fazer? Esquece a vírgula. Esquece a vírgula aqui, ó. Esquece ela. Se eu esquecer, o que fica? Fica 12 dividido por quanto? Por 2. E 12 por 2 dá quanto? Isso aí mesmo, dá 6. O que eu faço mais agora? Nada. Simplificaria se precisasse, mas aqui já deu o resultado inteiro, já deu um 6. Então não tem que fazer mais. E é só isso. Quer ver que é só isso? Vamos para o próximo aqui de baixo para você ver. Como que é o esquema, então? Eu preciso olhar onde? Casa decimal dos dois números. Agora perceba o seguinte. No 0,81, eu tenho duas casas decimais. Já no 0,9, eu tenho uma casa decimal. E eu te pergunto, eles possuem a mesma quantidade de casas decimais? Não, não possuem. Porque aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma. E para eu poder fazer a divisão, eu preciso que elas tenham a mesma quantidade de casa decimal. Aí eu pergunto para vocês, como que eu faço, o que eu posso fazer para que esse número aqui, para que esse número tenha a mesma quantidade de casa decimal desse número? Como que eu faço para igualar as casas decimais aqui? Isso mesmo, pôr um zero aqui, né? Que se eu boto um zero aqui, agora eu tenho duas casas decimais e duas casas decimais. Aí eu posso fazer a divisão tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um zero aqui, ó. Que aí sim, eu fiquei com o quê? Esquece a vírgula, né? Com 81 dividido por 90. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso aqui em forma de fração. Fica melhor, fica bem mais fácil de fazer as contas, tá, gente? Como é que é a forma de fração? É isso aqui, ó.
sempre procurem deixar na forma de fração, que fica mais fácil. Por quê? Eu consigo simplificar aqui, certo? 81 por 90. Dá para dividir por quanto? Por 9, né? Mas você pode ir fazendo aí por 3, tá? Por número que você achar que dá. Mas aqui eu já estou vendo que são múltiplos de 9, né? Que tem na tábua do 9. Então, na tábua do 9, 9 vezes quanto que dá 81? 9 vezes 9, né? E 9 vezes quanto que dá 90? 9 vezes 10. E aí você tem que perceber uma coisa. O problema, ele está em número decimal. Certo? Número decimal. Logo, a minha resposta final também tem que ser em decimal. Aqui está em fração. Né? E como que eu divido por 10? Para eu dividir por 10, gente, você pode fazer a continha lá normal, que vocês estão acostumados. Tá? 9 por 10 não dá, você tem que emprestar um zero aqui e pagar um zero. E que número vezes 10 daqui dá 90, né? É o próprio 9. Então, aquele jeitão, tá? Que vocês estão acostumados já. Por isso eu estou fazendo rápido aqui. Vocês podem fazer assim, tranquilo. Só que quando a gente divide por 10, é simplesmente fazer o seguinte. Esquece o número que está embaixo da fração aqui, ó. Né? Esquece aqui, ó, para você ver. Então, toda vez que eu vou dividir por 10, o que eu faço? Eu copio o número que está em cima, que no caso é o 9, e faço a vírgula que está aqui, ó, né, 9,0, eu faço ela andar para a esquerda de acordo com o número de zeros que eu tenho aqui. Eu tenho um zero só, então a vírgula vai andar uma casa. Se eu tivesse 2 zeros, ela daria 2 casas. Né? Então, por exemplo, ó, 9 por 10 dá 0,9. Agora, se fosse aqui, ó, fazer aqui no cantinho para você ver. Se fosse 9 por 100, quanto que daria? Escreve o 9, a vírgula está aqui, ela vai dar 1, 2, vai vir para cá. Só que eu tenho que pôr um zero aqui, né? Lembra? Então, ó, ficaria assim, ó, né? Percebe que vai aumentando o caso decimal. Se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, 5 por 10, quanto que dá? Você escreve o 5, né? Esse aqui seria o 5,0. Como é 10, a vírgula anda uma casa, então ela vem para cá. Ficaria 0,5. Se fosse, por exemplo, ó, 15 dividido por 100. O que você faz? Copia o 15, a vírgula está aqui, né? E são 2 zeros, então a vírgula vai ter que andar, ó, 2 casas. Então, você faz mais rápido. É só ver quantos zeros tem embaixo e escrever o mesmo número, só que com uma vírgula, entendeu? Mas, se tiver com dificuldade aqui, gente, para eu também não ficar muito tempo e não demorar demais, tá dando já 23 minutos de aula, é só você dividir como você está acostumado. Mas a dica é que toda vez que você divide por 10, divide por 100, divide por 1000, você vai basicamente copiar o número que está aqui em cima e deslocar a vírgula, tá? De acordo com a quantidade de zeros que tem. Se for um zero só, vai andar uma casa. Se fossem 2 zeros, andaria 2 casas. 3 zeros, 2, 3 casas. E assim por diante, tá? Então é isso. Você viu que é bem tranquilo, tá vendo? E lembrar sempre, se a pergunta aqui, né, se a conta estiver, né, se a expressão estiver com o número decimal, resposta final também número decimal, tá? Se chegar aqui para mim, beleza, já vou entender que sabe fazer, tá? Mas o ideal é que chegasse aqui também no decimal, tá? E multiplicação de fração, gente, como que faz? Divisão de fração, desculpa. Para dividir fração, né? Divisão de fração. Lembra o que eu faço? Multiplico cruzado. Esse que eu faço. Mas, professor, não é divisão? É divisão. Só que na divisão, ao invés de a gente fazer igual na multiplicação, que era em cima vezes em cima e embaixo vezes embaixo, a gente cruza. Entendeu? Então é invertido. E aí é sossegado, né? Porque se você vier aqui, então, e fazer cruzar aqui, você vai ficar com 5 vezes 10. Então é sempre esse primeiro que multiplica, tá? É sempre o de cima primeiro, depois o de baixo. Então 5 vezes 10 fica 50. Então ele vai em cima. Porque o 5 está em cima, o resultado dele tem que vir em cima. O 3 está embaixo, o resultado dele tem que vir embaixo, tá?
Então é assim que funciona. Então 5 vezes 10 deu 50. E agora você faz aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. Dá para dividir por 2, né? Porque os dois são números pares. 50 por 2 dá 25. E 12 por 2 dá 6. Não dá para dividir mais, tá? Eu vi muita gente fazendo isso daqui, ó. Botou aqui por 2, botou aqui por 2, e aí chegou aqui assim, ó. 22,5 por 3. Tá, gente? Não faz isso, tá bom? A gente não deixa o número com vírgula em cima e uma fração, tá? Se não der para dividir, já era. Não pode dar valor quebrado, tá? Em cima. Então, tem que simplificar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, parou aqui. Então, a divisão é isso, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, reduz a velocidade, vê de novo, faz. É bem de boa. E a gente chega na mais complicadinha, que é soma e subtração, tá? Porque tem que fazer MMC, lembra disso? Então vamos começar aqui, ó. Para qualquer fração vai ser assim, tá, gente? Eu tenho aqui soma de fração, eu tenho subtração de fração, eu tenho misturado, tanto faz, tá? Apareceu soma, subtração ali, para você resolver vai ser o seguinte. Primeira coisa, fazer o MMC. Entre quem? Entre os números que estão na parte de baixo da fração. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? São esses caras aqui que é a parte de baixo. É sempre esses números que eu uso para fazer MMC. Então, vamos pegar a primeira fração aqui. Quais são os números que estão na parte de baixo? Você tem aqui o 3 e o 6, certo? São esses números. Então, eu vou fazer o quê? O MMC entre o número 3 e o 6. Eu passo a barrinha aqui, certo? Começo sempre por qual número? Pelo número 2. Então, eu pergunto, primeiro, tem algum número aqui? Tem algum número, algum desses dois números, dá para dividir por 2? Sim, o 6 dá. Então, a gente vem e começa com 2. 3 por 2 não dá para dividir, a gente só abaixa. E o 6 por 2 vai dar 3. Dá por 2 ainda? Não. Então, eu vou para o próximo, que é o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui 3 por 3 dá 1 também. E acabou. Chegou no 1 aqui porque acabou. E aí, o que eu faço aqui mesmo com esses números? Eu tenho que multiplicar sempre, tá? Eu multiplico aqui. E aí, quanto que dá? 2 vezes 3. Então, aqui é vezes. Dá 6. Esse 6 vai aonde mesmo? Esse 6 vai virar o nosso denominador lá, lembra? Esse 6 aqui, ó, ele vai vir aqui para baixo. Lembra? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar o 6 e pôr aqui. E aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Depois disso? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É isso que eu faço. Né? Então, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar fácil para vocês verem. Então, você vai pegar esse 6 aqui, ó. Você vai dividir aqui embaixo. E depois você vai pegar esse resultado e multiplicar em cima. E aí, no próximo, o que você vai fazer? Mesma ideia. Você vai pegar o 6, vai dividir na parte de baixo e o resultado multiplica em cima. É sempre assim que faz. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. 6, né? Aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, é isso que eu faço, né? Eu pego aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. Esse 2 que deu de resultado vezes o 2 está em cima, dá o número 4. Tá lá. Aí o próximo, deixa eu pegar aqui um verde mais escuro, para não ficar ruim de enxergar. O próximo que é 6 dividido por 6, né? Então, eu tô fazendo aqui agora. Tô pegando esse 6 e dividindo por esse 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. E esse 1 multiplicado com o que está aqui em cima, continua com 1, né?
Então é isso. Então pega esse valor, divide pelo de baixo e o resultado você multiplica aqui em cima. Sempre desse jeito. Então a gente viu que aqui vai dar 6 dividido por 6 dá 1 e 1 vezes 1 dá o próprio 1. Né? Só que aqui é o seguinte, né? Então, qual sinal que está aqui? É de mais. Então aqui também é mais. Tá? E aqui a gente viu que dá 1, né? Já vai fazer mais alguns exemplos ali e fica mais claro. Então, 4 mais 1 agora ali, ó, fica 5 sobre 6. Acabou aqui. Vamos pro próximo, quer ver, ó? Mesma ideia. Quem que tá embaixo? Esses caras aqui, ó. 3, 6 e 9. Então, sem perder tempo, a gente vai lá e faz. O MMC entre 3, 6 e 9. Passou a fração aqui. Passou o traço, né? Dá algum número dividido por 2? Sim, o 6. Então, começa pelo 2. 3 por 2 não dá, se abaixo o 3. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá, se abaixo o 9. Dá por 2 ainda? Não. Vai para o 3. 3 por 3 dá 1. Aqui também vai dar 1. E 9 por 3 dá 3. Então, eu estou dividindo todo mundo, tá, gente? Então, eu pego esse número aqui, divido por 2. Depois, pego 6, divido por 2. Pego 9, divido por 2. Esses valores eu boto na linha de baixo, tá vendo? Depois eu vou para o próximo número, que é o 3. Aí eu pego o 3, divido por 3, que dá 1, certo? E aí eu pego esse 3, divido por esse 3, que dá 1. Pego esse 9, divido por 3, dá 3. Eu continuo, dá por 3 ainda, porque eu tenho ainda mais um número ali, mais um 3. Então eu pego por 3. 1 por 3 já não dá mais nada, né? Só abaixa, abaixa, e 3 por 3 dá 1. Na hora que dá 1 aqui, né, a gente sabe que terminou, né? E aí eu venho aqui para nosso MMC e faço o quê? Multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. Esse 6 multiplicado por esse 3 dá 18. Né? Então aqui deu 18. E aí o que eu vou fazer? A fração zona lá. Né? E esse número 18, ele vai vir aonde? Aqui embaixo, certo? Então, vamos lá, pôr o 18 aqui embaixo. E vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar o 18, vou dividir embaixo e o resultado multiplico em cima. Depois, pego o 18, multiplico na segunda fração, né? Divido aqui embaixo e o resultado multiplico em cima. Depois, vou para a terceira fração. Eu pego 18, divido embaixo e multiplico em cima. Sempre desse jeito. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. 18 dividido por 3, certo? Vai dar 6. E esse 6 que multiplica o número 1, 6 vezes não dá o próprio 6, né? Então, aqui vai ficar o próprio 6. O que eu faço agora? Copio o sinal. O sinal é de mais, então aqui vai ter que vir um mais também. Então, bota aqui, mais. Vamos para o próximo. 18 dividido por 6 dá 3. Esse 3 que multiplica o 2 vai dar quanto? Dá 6. Né? Então, aqui fica 6 também. Que sinal que está aqui? De mais. Então, aqui vai vir um sinal de mais também. E aí você faz, mesmo esquema. 18 que divide o 9 dá 2. Esse número 2 que multiplica esse 2 dá 4. Então, aqui vai vir o 4. Vou continuar aqui embaixo, tá? Aí eu faço a soma. 6 mais 6, né? Aqui, ó. 6 com 6 vai dar 12. 12 mais 4 dá 16. Né? Então, fica 16 sobre 18. Dá para dividir por 2, né? Que são ambos pares. Que aí vai ficar 16 por 2 dá 8. E 18 por 2 9. Não dá para dividir mais,
parou. É aqui que está a resposta. Certo? Quer ver, ó? Tem mais 2 aqui para fazer. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, porque eu acredito que você já pegou o jeito. Mesma ideia, MMC entre 3 e 6. Vou fazer de novo aqui rapidão, ó. MMC entre 3 e 6. Vou fazer mais rápido agora, tá? Por 2, ó. Por 3. E 2 vezes 3 dá 6, tá? Então tá aí. Fiz mais rápido. Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo a parte aqui de cima. Que é a mesma coisa. Então aqui fica 6. E a mesma coisa. Divide embaixo e multiplica em cima. Então, ó. 6 que divide 3, né? 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui vai vir o 4. Que sinal que está aqui agora? Sinal de menos. Então aqui tem que vir o menos. Mesmo esquema. 6 dividido por 6 dá 1. Esse 1 que deu aqui vezes 1 aqui de cima dá o próprio 1. E agora a gente faz a subtração aqui em cima, né? 4 menos 1 dá 3 e embaixo fica 6. Dá para dividir por 2, né? Por 3, quer dizer. Fazendo um pouquinho mais rápido agora. 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Resultado, meio. Vamos para o próximo aqui, ó. De novo, MMC entre 3, 6 e 9. A gente já fez aqui em cima, ó. MMC aqui, ó, 3, 6 e 9. Aqui tirado 18. Mas vamos fazer de novo, não tem problema. Mas, ó, então, ó. MMC entre 3, 6 e 9. Dá por 2, né? A gente já viu. O 3 não dá, abaixa. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá, abaixa. Dá por 3, que fica 1, 1. E aqui 3. E por 3, 1, 1 e 1. Multiplica, né? 2 vezes 3 dá 6. Vezes 3, 18. A gente já tinha calculado isso. Então, vou fazer aqui na parte de baixo. Tem mais espaço. Então, embaixo da fração tem quem? O 18. E adivinha o que faz agora? Isso aí. Pega esse número, divide pelo de baixo e multiplica em cima. Né? Sempre assim. Então, 18, né? 18 aqui, ó, dividido por 3, vai dar 6. E 6 vezes 1 é o próprio 6 aqui, né? 6. Que sinal que está aqui? De mais. Então, aqui vai vir mais. E, de novo, 18 dividido por 6 dá 3. 3, que multiplica o 2 aqui em cima, dá 6. E que sinal que está aqui agora? Menos. Então, aqui eu vou botar sinal de menos. E, mesma ideia, 18, que divide 9, dá 2. Esse 2 vezes esse 2 dá 4. Então, aqui vai vir o número 4. E agora a gente faz aqui a nossa continha, né? 6 mais 6, 12. Esse 12 menos 4, a gente tem 8, certo? Então, aqui fica 8 sobre 18. Vamos dividir por 2, né? Simplificar aqui. Vai dar 8 por 2. Tá? 8 por 2 dá 4. E 18 por 2 dá 9. Então, aqui deu 4 nonos, né? Que não dá para simplificar mais. Gente, MMC é só isso. Se tiver algum errinho que vocês perceberem, vocês me avisam, tá? Que às vezes passa alguma coisa aqui meio que desapercebido, mas acredito que é isso aqui mesmo, tá? Então, ó, só para confirmar. 18 por 3, 6. Vezes 1, 6, tá aqui. 18 por 6, 3. Vezes 2, 6, tá aqui. 18 por 9, 2. 2 vezes 2, 4, que tá aqui. É isso aí. 6 mais 6, 12. 12 menos 4, 8, que tá aqui. Simplificamos por 2. 8 por 2 dá 4, 18 por 2 dá 9. É isso aí. Gente, então aqui essa parte é isso.
tá? De multiplicação, divisão, soma e subtração de fração. E com números decimais, tá? Bem sossegado. E aí, para finalizar, aqui do lado, a gente vai trabalhar com arredondamento de números, tá? A gente vai arredondar os números para o número inteiro. Tá, aqui é bem rápido, tá? Muitos de vocês já tiraram de letra aqui, mas eu vou explicar de novo para ficar mais claro ainda. Toda vez que eu vou arredondar um número, eu vou estar sempre olhando aonde? Nas casas decimais aqui, ó. Vou estar sempre olhando aqui, tá? Para arredondar. Para a gente definir um padrão, eu vou sempre olhar o primeiro número após a vírgula. Então, aqui está a vírgula, o primeiro número aqui é o 2. Na letra B, aqui está a vírgula, o primeiro número após a vírgula é o 5. Aqui está a vírgula, o primeiro número é o 3, né? Aqui na D, aqui está a vírgula e o primeiro número é o 6. Na E, aqui está a vírgula e o primeiro número é o 4. Na F, mesma coisa, aqui está a vírgula, o primeiro número após é o 8. E aqui na G, o primeiro número é 1. Então, vamos manter esse padrão. Vamos olhar sempre o primeiro número que está logo após a vírgula, que é com base nele que a gente vai arredondar os números, certo? E como que vai ser feito esse arredondamento? Toda vez que esse número, né, que está logo após a vírgula, ele for maior que 5, né, igual ou maior a 5, a gente vai jogar o número para cima. Vou explicar o que é esse para cima. Então, por exemplo, o 1,23, né? Vamos olhar aqui, ó. Esse número aqui, ó, o primeiro número após a vírgula, é o número 2. O número 2, ele é maior que 5 ou menor que 5? Ele é menor que 5. Se esse cara é menor que 5, a gente vai arredondar para baixo, né? E qual que seria o número para baixo de 1,23? O próprio 1. Né? É o próprio 1 aqui. Vou fazer mais um para vocês verem. Vamos para o próximo aqui, ó. O 2,5. 2,50. Vamos olhar para o número após a vírgula. Aqui é 5. 5 é maior ou igual a 5? É, né? O 5 é o próprio 5. Então, se aqui é 5 ou mais, a gente joga o número para cima. Então, se é 2, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Se aqui é 2, vai virar qual? 3. Mais um para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos olhar esse número aqui, ó. 3, 4, 5. Pega o número que está após a vírgula. É o 3. O 3 é maior que 5? Não. Então, eu não vou jogar para cima. Eu vou permanecer onde eu estou, que é o 3, 4, 5. Só que aí eu tiro a vírgula, tá vendo? Professor, o que é esse símbolo aqui? Esse símbolo significa aproximadamente, tá? É um valor aproximado. Então, 1,23 é aproximadamente 1. Tá? A gente está aproximando os valores, só isso. Vamos pegar aqui embaixo agora de novo, ó. Vamos olhar para o número que está logo após a vírgula. É o 6. O 6 é maior que 5? Sim. Se ele é maior que 5, eu vou arredondar o número aqui para cima. Era 23, vai virar 24. De novo, pegar aqui o de baixo. O número após a vírgula é o 4. O 4 é maior que 5? Não. Está para baixo. Se ele está para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer com 23. Eu não vou jogar para cima, eu vou jogar para baixo, né? Então fica só 23. Entendeu a lógica? De novo, ó, vamos pegar aqui o de baixo. Eu vou olhar para o número após a vírgula. Aqui é o 8. O 8 é maior que 5? Sim. Se é maior que 5, então eu vou ter que jogar para cima. Qual que é o próximo número que vem depois de 999? Isso aí, 1000. Arredondei. Vamos para o de baixo aqui agora. Vamos olhar de novo. Esse número aqui. Ele é maior que 5? Não, é menor. Se ele é menor que 5, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com 2, 3, 4. Só que sem vírgula, né? Porque eu estou arredondando. Ó. É isso. Ah, e se fosse 5,5? Eu arredondo para 6. 7,5. Arredondo para 8. Tá vendo? Toda vez que o valor aqui é 5 ou mais, a gente tem que jogar para cima.
Ah, 10,5, né? Desculpa. Deixa eu mudar o sinal aqui de aproximadamente. 10,5 vai virar 11, entendeu? Ah, se fosse 10,4, é só 10, entendeu? 8,3 é só 8. 8,5, opa, aí já é 9. Tá? Então, essa é a ideia. Então, qual critério que a gente adotou aqui? A gente adotou o seguinte critério, que toda vez que o número que está após a vírgula for maior que 5, né? Se for maior... Vamos lá. Toda vez que o número que está logo após a vírgula ele for menor que 5, a gente arredonda para baixo, né? A gente mantém o número que está aqui. E toda vez que esse número ele for de 5 para cima, a gente joga o número para cima, né? Então foi esse critério aí que a gente utilizou para arredondar os valores, tá bom? Então, ó, aqui a gente fez o que? A gente arredondou os números para o número inteiro, né? Porque aqui, ó, números inteiros, tá vendo? E o que são números inteiros mesmo? Né? De forma bem simplificada, são números aí que não tem vírgula, tá? Para a gente poder simplificar a nossa ideia. Tá bom? Turminha, é isso, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas assim, eu espero que ajude de vocês, de coração. Assistam aí, botem câmera, reduzam a velocidade se achar necessário, tá? Mas de verdade, de coração, eu espero que vocês tenham entendido, que quem não conseguiu entender na aula tenha entendido agora, tá bom? E bons estudos para vocês e até semana que vem, tá bom? Um abraço. Até mais.